E, diante disso, a gente já vai adentrando a um outro tema, né, que não deixa de estar ligado, imbricado àquilo que nós estamos discutindo. As redes sociais. E como eu posso fazer uso, e um bom uso, das redes sociais. Não é deixar de usar, não. É usar, mas usar para evangelizar. Para fazer com que Cristo seja conhecido, amado, adorado, comunicado. E aí o tema é minhas postagens, as minhas postagens nas redes sociais, têm testemunhado a minha fé ou revelam a minha vulnerabilidade? Neste contexto social de instabilidade, tá? De relações tão líquidas, o que as minhas postagens têm revelado? E aí, para começar a falar sobre isso, vamos ver quem será. A irmã Síria. É com você, irmã. Muito bom esse tema, de verdade. As minhas postagens têm testemunhado a minha fé ou revelam minha vulnerabilidade? O cristão deve ter muito claro o que deve compartilhar e o que não deve compartilhar. Acho que já deu para entender essa mensagem, né? Porque desde o início a gente vem em cima disso. E termos uma fé consistente, né? Vulnerabilidades, temos muitas, cada um com suas particularidades, com seus desafios a serem vencidos, mas a nossa rede social, ela acaba sendo muitas vezes uma extensão do que nós somos. E aí cabe, mais uma vez, a avaliação, o bom senso. Será que a minha vulnerabilidade deve ser transmitida aos meus seguidores, aos meus interlocutores, né? Encontrando, assim, um jeito de buscar, claro. A minha rede social, ela traz uma influência, ela exerce uma influência, de certa forma, para quem me ouve. Então, para transmitir a fé, bastante pertinente, minha irmã. Assim como a gente já vem falando muito. E, assim, aqui no nosso país, a rede social, ela se popularizou como realmente essa rede de relacionamentos que provocam, né, essa comunicação, que muitas vezes tem um alcance gigantesco, né? Mas será que nós, enquanto cristãos, estamos buscando um sentido nisso tudo, ou está sendo só um entretenimento vazio de sentido, né? Qual é meu real objetivo, né? Então aqui talvez eu colocaria essa questão da busca do sentido ou do ser vazio de sentido, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu transmito aos meus irmãos, ao meu semelhante. Eu acredito que, em termos gerais, as nossas postagens elas testemunham a nossa fé. Mas é bastante a gente pensar em que nós estamos tendo fé. Eu estou tendo fé na quantidade de visualizações que eu preciso ter. Eu estou tendo fé no número de seguidores que eu preciso ter. Então, eu acredito que elas revelam, testemunham a minha fé. Agora, em que eu estou tendo fé, é que eu acredito que nós, como cristãos, temos distorcido a nossa ferramenta, a nossa rede social. Darwin, no seu processo de contribuição para a humanidade, em todos os seus estudos, ele nunca falou em evolução como processo de melhoria. Ele falou em evolução como processo de mudança. Darwin falava em evolução como processo de mudança. Assim sendo, a nossa irmã foi muito feliz. Mudança é uma palavra que nós, como cristãos, conhecemos bastante. Conversão. Então, nós podemos mudar o tempo todo. E isso não é ser vulnerável, mas nós podemos mudar para pior. Nós podemos mudar para sermos cristãos ranzinzas, para sermos julgadores, juízes, apontadores.
mas nós também temos a opção de mudarmos, de nos convertermos à imagem e semelhança de Cristo. Doença também evolui, ruindade também evolui. Doença não se converte, ruindade não se converte, mas nós temos essa possibilidade. Penso eu que ela tem testemunhado sim a nossa fé. Agora, em que nós estamos tendo fé, em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. Então, em que eu e cada um de nós temos crido? Em que nós temos depositado a nossa fé? Só para finalizar o meu raciocínio, uma pessoa muito próxima a mim estava passando por um processo de saúde debilitada e precisou fazer uma cirurgia de alto risco, grande probabilidade de vir a morrer. E uma certa pessoa me parou na rua e disse assim: olha, Tiago, eu vi que fulano está bem melhor. E aí eu queria saber se eu posso tirar uma foto com ele, porque eu fiz uma postagem da cirurgia dele e eu consegui quase 2.000 visualizações. Aí eu preciso dar um retorno para as pessoas que visualizaram. E aí a ficha caiu para mim, eu fiquei pensando, meu Deus, em que momento a vida foi determinante? Em que momento a vida passou a se sobressair sobre as visualizações? Naquele irmão, naquela pessoa conhecida de nós, talvez influenciadores de alguns de nós, a vida passou distante. A resposta às visualizações certamente foi muito mais importante. Então, penso eu que as minhas postagens, elas testemunham a minha fé, mas em que eu estou tendo fé? Esse tema também se encaixa perfeitamente, né, esse tópico, com o que a gente já tinha falado sobre a contradição da fé, né, sobre o que a gente posta e acaba sendo contraditório à nossa fé cristã. E eu vou trazer um exemplo muito rápido aqui para vocês de um vídeo que eu vi recentemente e que eu fiquei incrédula. Eu vi várias vezes o vídeo assim, rendeu muitas visualizações para a pessoa, mas eu estava incrédula, porque ela estava em frente ao sacrário, né? A câmera estava do jeito que está aqui, né? E o sacrário estava aqui atrás. E ela fez uma paródia, né? Para chamar as pessoas para a igreja, para chamar as pessoas para comungar, para chamar a pessoa... Enfim, foi uma paródia de uma música mundana. E eu fiquei assim, nossa, que contraditório, né? Ela está ali, de costas para o Santíssimo, fazendo a dancinha mundana que ela estava fazendo lá, de frente ao Santíssimo. E eu estava assim, realmente incrédula. Era só isso que eu queria dizer, porque realmente eu precisava externar isso. A gente precisa pensar sobre essas coisas, né? A gente está vivendo numa bolha praticamente. Quanto mais a gente vê um vídeo com aquela música, mais vai aparecer aquele vídeo para a gente, e pode ser que a gente caia nessa contradição de, nossa, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Então, vamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. É triste o que a irmã acabou de falar, e realmente é uma realidade que acontece muito nos dias de hoje, né? Cristãos de coração vazio, né? E mente cheia de coisas profanas. Falando da vulnerabilidade das minhas postagens no Instagram, devemos ter muito cuidado, porque tem coisas que a gente não deve expressar nas postagens, mesmo ocorrendo aquela situação na minha vida, porque tem postagem minha que não vai fazer o outro crescer, né? Pelo contrário. Eu lembro em um momento que teve em um movimento que a gente estava dormindo em um retiro, e enquanto a gente estava dormindo, aconteceu algo terrível durante a noite, e nós que era participante do retiro, nós não ficamos sabendo de nada. E os pregadores, né, estavam sabendo de todos, os pregadores, os padres, todos eles estavam tristes, muito tristes. Só que na hora que eles se encontravam com a gente, eles transmitiam só alegria. Eles não passavam essa tristeza, né? Eles iam para a cozinha chorar,
mas quando tinha um momento com a gente, eles passavam a alegria, porque não cabia para nós passar aquela tristeza, porque não ia fazer a gente crescer em nada, pelo contrário, né? Ia colocar a gente mais para baixo ainda. Então temos que ter cuidado com isso. Aquilo que eu posto, o que é que vai fazer crescer aquele que está, né, apreciando e olhando a minha postagem, né? Será que vai me causar, né, fraqueza ou crescimento espiritual? É nesse contexto que nós devemos ter cuidado.